Capítulo 4. Para um homem habituado aos cômodos da vida, a essa descuidosa existência da gente rica, que tem a chave de ouro que abre todas as portas, o talismã que vence todos os impossíveis, essa palavra pobre é a desgraça, é mais do que a desgraça, é uma fatalidade. A miséria com o seu cortejo de privações e de desgostos, a humilhação de uma posição decaída, a terrível necessidade de aceitar, se não a caridade, ao menos a benevolência alheia. Tudo isto desenhou-se com as cores mais carregadas no espírito do moço a simples palavra que seu tutor acabava de pronunciar. Contudo, como já se havia de alguma maneira preparado para uma vida laboriosa pelo tédio que lhe deixaram os seus anos de loucura, aceitou com uma espécie de resignação o castigo que lhe dava a providência. Estou pobre, disse ele respondendo ao Sr. Almeida, não importa, sou moço, trabalharei, e como meu pai hei de fazer uma fortuna. O velho abanou a cabeça com uma certa ironia misturada de tristeza. O senhor duvida? O meu passado dá-lhe direito para isso, mas um dia lhe provarei o contrário, e lhe mostrarei que mereço a sua estima. Esta promessa me restitui toda. Mas que conta fazer? Não sei, a noite me há de inspirar. Liquidarei esse pouco que me resta, esse pouco que lhe resta? Sim. Não me compreendeu então, disse-lhe que estava pobre, não lhe resta senão a miséria, e, balbuciou o moço pálido e com a alma suspensa aos lábios do velho, cuja voz tinha tomado uma entonação solene ao pronunciar aquele monossílabo. E as dívidas de seu pai, articulou o Sr. Almeida no mesmo tom. Jorge deixou-se cair sobre a cadeira com desânimo. Este último golpe o prostrara, a sua energia não resistia. O velho, cuja intenção real era impossível de adivinhar, porque às vezes tornava-se benévolo como um amigo e outras severo como um juiz, encarou-o por algum tempo com uma dureza de olhar inexprimível. Assim, disse ele, eis um filho que herdou um nome sem mancha e uma fortuna de 200 contos de réis, e que, depois de ter lançado ao pó das ruas as gotas de suor da fronte de seu pai amassadas durante 30 anos, atira ao desprezo, ao escárnio e à irrisão pública esse nome sagrado, esse nome que toda a praça do Rio de Janeiro respeitava como o símbolo da honradez. Diga-me que título merece este filho? O de um miserável e de um infame, disse Jorge levantando a cabeça, eu o sou. Mas a memória de meu pai, que eu venero, não pode ser manchada pelos atos de um mau filho. O senhor bem mostra que não é negociante. Não é preciso ser negociante para compreender o que é honra e probidade, Sr. Almeida. Mas é preciso ser negociante para compreender até que ponto obriga a honra e a probidade de um negociante. Seu pai devia, em vez de saldar essas obrigações com a riqueza que lhe deixou, consumiu-a em prazeres, no dia em que o nome daquele que sempre fez honra à sua firma for declarado falido, a sua memória está desonrada. O senhor é severo demais, Sr. Almeida. Oh! Não discutamos, penso desta maneira, não sou rico, mas procurarei salvar o nome de meu amigo da desonra que seu filho lançou sobre ele. E o que me tocará a mim então? Ao senhor, disse o velho erguendo-se, fica-lhe a miséria, a vergonha, o remorso, e talvez que mais tarde, o arrependimento. A angústia e o desespero que se pintavam nas feições de Jorge tocavam quase à alucinação e ao desvario, às vezes era como uma atonia que lhe paralisava a circulação, outras tinham ímpetos de fechar os olhos e atirar a matéria contra a matéria, para ver se neste embate a dor física, a anulação do espírito, moderavam o profundo sofrimento que torturava sua alma. Por fim uma ideia sinistra passou-lhe pela mente, e agarrou-se a ela como um náufrago a um destroço de seu navio. O desespero tem dessas coincidências, um pensamento louco é às vezes um bálsamo consolador, que, se não cura, adormece o padecimento. O moço ficou de todo calmo, mas era essa calma sinistra que se assemelha ao silêncio que precede as grandes tempestades. Tudo isto se passou num momento, enquanto o Sr. Almeida, com seu sorriso irônico, abotoava até a gola da sua sobrecasaca, dispondo-se a sair. Estamos entendidos, senhor,
Pode mandar debitar-me nos seus livros pelas dívidas de seu pai. Boa noite. Adeus, senhor. O velho saiu direito e firme como um homem no vigor da idade. Jorge escutou o som de suas passadas, que ecoaram surdamente no soalho, até o momento em que a porta da casa fechou-se. Então curvou a cabeça sobre o braço, apoiado ao umbral da janela, e chorou. Quando um homem chora, minha prima, a dor adquire quer que seja de suave, uma voluptuosidade inexprimível, sofre-se, mas sente-se quase uma consolação em sofrer. Vós, mulheres, que chorais a todo momento, e cujas lágrimas são apenas um sinal de vossa fraqueza, não conheceis esse sublime requinte da alma que sente um alívio em deixar-se vencer pela dor, não compreendeis como é triste uma lágrima nos olhos de um homem. Capítulo 5. Uma hora seguramente se passará depois da saída do velho. O relógio de uma das torres da cidade dava 2 horas. Jorge conservou-se na mesma posição, imóvel, com a cabeça apoiada sobre o braço, apenas se lhe percebia o abalo que produzia de vez em quando um soluço que o orgulho do homem reprimia, como que para ocultar de si mesmo a sua fraqueza. Depois nem isto, ficou inteiramente calmo, ergueu a cabeça e começou a passear pelo aposento. A dor tinha dado lugar à reflexão, e ele podia enfim lançar um olhar sobre o passado, e medir toda a profundeza do abismo em que ia precipitar-se. Havia apenas 2 horas que a felicidade lhe sorria com todas as suas cores brilhantes, que ele via o futuro através de um prisma fascinador, e poucos instantes tinham bastado para transformar tudo isto em uma miséria cheia de vergonha e de remorsos. As oscilações da pêndula, que na véspera respondiam alegremente às palpitações de seu coração, a bater com a esperança da ventura, ressoavam agora tristemente, como os dobres monótonos de uma campa tocando pelos mortos. Mas não era o pensamento dessa desgraça irreparável, imensa, que tanto o afligia. Os espíritos fortes, como o seu, têm para as grandes dores um grande remédio, a resignação. A pobreza não o acobardava, a desonra não a temia, o que dilacerava agora a sua alma era um pensamento cruel, uma lembrança terrível. Carolina. A pobre menina, que o amava, que dormia tranquilamente embalada por algum sonho prazenteiro, que esperava com a inocência de um anjo e a paixão de uma mulher a hora dessa aventura suprema de 2 almas a confundirem-se num mesmo beijo. Podia, ele, desgraçado, miserável, escarnecido, iludir ainda por um dia esse coração e ligar essa vida de inocência e de flores à existência de um homem perdido? Não, seria um crime, uma infâmia, que a nobreza de sua alma repelia. Sentia-se bastante desgraçado, é verdade, mas essa desgraça era o resultado de uma falta, de uma bem grave falta, mas não de um ato vergonhoso. O seu casamento, pois, não podia mais efetuar-se. O seu dever, a sua lealdade exigiam que confessasse a de Maria e a sua filha as razões que tornavam impossível esta união. Sentou-se à mesa e começou a escrever com uma espécie de delírio uma carta à mãe de Carolina, mas, apenas havia traçado algumas linhas, a pena estacou sobre o papel. Seria matá-la, balbuciou ele. Outra ideia lhe viera ao espírito, lembrou-se que no estado a que tinham chegado as coisas, essa ruptura havia de necessariamente prejudicar a reputação de sua noiva. Ele seria causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza dessa menina que havia respeitado como sua irmã, embora a amasse com uma paixão ardente, e este só pensamento paralisara sua mão sobre o papel. Recordou-se de que de Maria um dia lhe havia dito: Jorge, a confiança que tenho na sua lealdade é tal que entreguei minha filha antes de pertencer-lhe. Lembre-se que se o senhor mudasse de ideia, embora ela esteja pura como um anjo, o mundo a julgaria uma moça iludida. Espero que respeite em sua noiva sua futura mulher. E o moço reconhecia quanto de Maria tinha razão, lembrava-se, no tempo da sua vida brilhante, que comentários não faziam seus amigos sobre um casamento rompido às vezes pelo motivo mais simples. Deixar pesar a sombra de uma suspeita sobre a pureza de Carolina, era coisa que o seu espírito nem se animava a conceber, mas iludir a pobre menina,
arrastando-a a um casamento desgraçado, era uma infâmia. Durante muito tempo seu pensamento debateu-se nesta alternativa terrível, até que uma ideia consoladora veio restituir-lhe a calma. Tinha achado um meio de tudo conciliar, um meio de satisfazer ao sentimento do seu coração e aos prejuízos do mundo. Qual era este meio? Ele o guardou consigo e o concentrou no fundo d'alma, apenas um triste sorriso dizia que ele o havia achado, e que sobre a dor profunda que enchia o coração, ainda pairava um sopro consolador. Toda a noite se passou nesta luta íntima. De manhã o moço saiu e foi ver Carolina, para receber um sorriso que lhe desse forças de resistir ao sofrimento. A menina, na sua ingênua afeição, apercebeu-se da palidez do moço, mas atribuiu-a a um motivo bem diverso do que era realmente. Não dormiste, Jorge? Perguntou ela. Não. Nem eu. Disse corando. Ela cuidava que era só a felicidade que trazia essas noites brancas, que deviam depois dourar-se aos raios do amor. Como se enganava! De volta, Jorge dispôs tudo o que era necessário para seu casamento, e fechou-se no seu quarto até a tarde. Capítulo 6. 4 pessoas se achavam reunidas na sala da casa de D. Maria. O Sr. Almeida, sempre grave e sisudo, conversava no vão de uma janela com outro velho, militar reformado, cuja única ocupação era dar um passeio à tarde e jogar o seu voltarete. O honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e machucava na mão esquerda um par de luvas de perica branca, indício certo de alguma grande solenidade, como casamento ou batizado. Os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do Morro do Castelo, projeto que julgavam devia estender-se a todos os morros da cidade. Era um ponto este em que o reumatismo do Sr. Almeida e uma antiga ferida do militar reformado se achavam perfeitamente de acordo. As outras 2 pessoas eram um sacerdote respeitável e uma encantadora menina, que esperavam sentados no sofá a chegada de Jorge. Quando será o seu dia? Dizia, sorrindo, o padre. É coisa em que nem penso. Respondia a moça com um gracioso gesto de desdém. Ande lá. Há de pensar sempre alguma vez. Pois não. E, dizendo isto, a menina suspirava, minha prima, como suspiram todas as mulheres em dia de casamento, umas desejando, outras lembrando-se e muitas arrependendo-se. A um lado da sala estava armado um oratório simples, um Cristo, alguns círios e 2 ramos de flores bastavam à religião do amor, que tem as galas e as pompas do coração. Jorge chegou às 5 horas e alguns minutos. O Sr. Almeida apertou-lhe a mão com a mesma impassibilidade costumada, como se nada se tivesse passado entre eles na véspera. Um observador, porém, teria reparado no olhar perscrutador que o negociante lançou ao moço, como procurando ler-lhe na fisionomia um pensamento oculto. O padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais, e Carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe. Dizem que há um momento em que toda mulher é bela, em que um reflexo ilumina o seu rosto e dá-lhe esse brilho que fascina. Os franceses chamam a isto la beauté du diable. Há também um momento em que as mulheres belas são anjos, em que o amor casto e puro lhes dá uma expressão divina. Eu, bem ou mal, chamo a isto a beleza do céu. Carolina estava em um desses momentos, a felicidade que irradiava no seu semblante, o rubor de suas faces, o sorriso que adejava nos seus lábios, como o núncio desse monossílabo que ia resumir todo o seu amor, davam-lhe uma graça feiticeira envolta nas suas roupas alvas. No seu véu transparente preso à coroa de flores de laranjeira, os seus olhos negros cintilavam com um fulgor brilhante entre aquela nuvem diáfana de rendas e sedas. Jorge adiantou-se pálido, mais calmo, e, tomando a mão de sua noiva, ajoelhou-se com ela aos pés do sacerdote. A cerimônia começou. No momento em que o padre disse a pergunta solene, essa pergunta que prende toda a vida, o moço estremeceu, fez um esforço e quase imperceptivelmente respondeu. Carolina, porém, abaixando os olhos e corando,
sentiu que toda a sua alma vinha pousar-lhe nos lábios com essa doce palavra: sim. Murmurou ela. A bênção nupcial, a bênção de Deus, desceu sobre essas duas almas, que se ligavam e se confundiam. Pouco depois desapareceram os adornos de cerimônia e na sala ficaram apenas algumas pessoas que festejavam em uma reunião de amigos e de família a felicidade de dois corações. Jorge às vezes esforçava-se por sorrir, mas esse sorriso não iludia sua noiva, cujo olhar inquieto se fitava no seu semblante. Entretanto, a alegria de Maria era tão expansiva, o velho militar contava anedotas tão desengraçadas e tão chiuras, que todos eram obrigados a rir e a se mostrar satisfeitos. Jorge, mesmo à força de vontade, conseguiu dar ao seu rosto uma expressão alegre, que desvaneceu em parte a inquietação de Carolina. Contudo, havia nessa reunião uma pessoa a quem o moço não podia esconder o que se passava na sua alma, e que lia no seu rosto como um livro aberto. Era o Sr. Almeida, que às vezes tornava-se pensativo como se combinasse alguma ideia que começava a esclarecer-lhe o espírito. Sabia que a sua presença era naquele momento uma tortura para Jorge, mas não se resolvia a retirar-se. Deram 10 horas, termo sacramental das visitas de família. Passar além, só é permitido aos amigos íntimos. É verdade que os namorados, os maçantes e os jogadores de voltarete costumam usurpar este direito. Todas as pessoas levantaram-se, pois, e dispuseram-se a retirar-se. O negociante, tomando Jorge pelo braço, afastou-se um pouco. Estimei, disse ele, que a nossa conversa de ontem não influísse sobre a sua resolução. O moço estremeceu. Era uma coisa que estava obrigada à minha honra, mas... O Sr. Almeida esperou a palavra, que não caiu dos lábios de Jorge. O moço tinha empalidecido. Mas... insistiu ele. Queria dizer que não sou tão culpado como o senhor pensa, talvez breve tenha a prova. O negociante sorriu. Boa noite, Sr. Jorge. O moço cumprimentou-o friamente. As outras visitas tinham saído, e Maria, sorrindo à sua filha, retirou-se com ela. Capítulo 7. Eram 11 horas da noite. Toda a casa estava em silêncio. Algumas luzes esclareciam ainda uma das salas interiores, que fazia parte do aposento que Maria destinara a seus 2 filhos. Jorge, em pé no meio desta sala, de braços cruzados, fitava um olhar de profunda angústia em uma porta envidraçada, através da qual se viam suavemente esclarecidas as alvas sanefas da cortina. Era a porta do quarto de sua noiva. 2 ou 3 vezes deram passo para dirigir-se àquela porta, e hesitara, temia profanar o santuário da virgindade, julgava-se indigno de penetrar naquele templo sagrado de um amor puro e casto. Finalmente tentou um esforço supremo, revestiu-se de toda a sua coragem e atravessou a sala com um passo firme, mas lento e surdo. A porta estava apenas cerrada, tocando-a com a sua mão trêmula. Um moço abriu uma fresta e correu o olhar pelo aposento. Era um elegante gabinete forrado com um lindo papel de cor azul celeste, tapeçado de lã de cores mortas. Das janelas pendiam alvas bambinelas de caça, suspensas às lanças douradas. A mobília era tão simples e tão elegante como o aposento: 2 consolos de mármore, uma conversadeira, algumas cadeiras e o leito nupcial, que se envolvia nas longas e alvas cortinas, como uma virgem no seu véu de castidade. Era, pois, um ninho de amor este gabinete, em que o bom gosto, a elegância e a singeleza tinham imprimido um cunho de graça e distinção que bem revelava que a mão do artista fora dirigida pela inspiração de uma mulher. Carolina estava sentada a um canto da conversadeira, a alguns passos do leito, no vão das 2 janelas, tinha a cabeça descansada sobre o recosto e os olhos fitos na porta da sala. A menina trajava apenas um alvo roupão de cambraia atacado por alamares feitos de laços de fita cor de palha. O talhe do vestido, abrindo-se desde a cintura, deixava entrever o seio delicado, mal encoberto por um ligeiro véu de renda finíssima. A indolente posição que tomara fazia sobressair toda a graça do seu corpo,
e desenhava as voluptuosas ondulações dessas formas encantadoras, cuja mimosa carnação percebia-se sob a transparência da cambraia. Seus longos cabelos castanhos de reflexos dourados, presos negligentemente, deixavam cair alguns anéis que se espreguiçavam languidamente sobre o colo aveludado, como se sentissem o êxtase desse contato lascivo. Descansava sobre uma almofada de veludo a ponta de um pezinho delicado, que rocegando a orla do seu roupão deixava admirar a curva graciosa que se perdia na sombra. Um sorriso, ou antes um enlevo, frisava os lábios entreabertos, os olhos fixos na porta vendavam-se às vezes com os seus longos cílios de seda, que, cerrando-se, davam uma expressão ainda mais lânguida ao seu rosto. Foi em um desses momentos que Jorge entreabriu a porta e olhou. Nunca vira sua noiva tão bela, tão cheia de encanto e de sedução. Entretanto ele, seu marido, seu amante, que ela esperava, ele, que tinha a felicidade ali, junto de si, sorriu amargamente como se lhe houvesse enterrado um punhal no coração. Abriu a porta, e entrou. A moça teve um leve sobressalto, e, dando com os olhos no seu amante, ergueu-se um pouco sobre a conversadeira, tanto quanto bastou para tomar-lhe as mãos e engolfar-se nos seus olhares. Que muda e santa linguagem não falavam essas duas almas, embebendo-se uma na outra! Que delícia e que felicidade não havia nessa mútua transmissão de vida entre dois corações que palpitavam um pelo outro! Assim ficaram tempo esquecido, ambos viviam uma mesma vida, que se comunicava pelo fluido do olhar e pelo contato das mãos. Pouco a pouco as suas cabeças se aproximaram, os seus hálitos se confundiram, os lábios iam tocar-se. Jorge afastou-se de repente, como se sentisse sobre a sua boca um ferro em brasa, desprendeu as mãos, e sentou-se pálido e lívido como um morto. A menina não reparou na palidez de seu marido, toda entregue ao amor, não tinha outro pensamento, outra ideia. Deixou cair a cabeça sobre o ombro de Jorge, e, sentindo as palpitações do seu coração sobre o seio, achava-se feliz, como se ele lhe falasse, lhe olhasse e lhe sorrisse. Foi só quando o moço, erguendo docemente a fronte da menina, a depôs sobre o recosto da almofada, que Carolina olhou seu amante com surpresa, e viu que alguma coisa se passava de extraordinário. Jorge, disse ela com a voz trêmula e cheia de angústias, tu não me amas. Não te amo! Exclamou o moço tristemente, se tu soubesses de que sacrifícios é capaz o amor que te tenho, ó! Não, continuou a moça, abanando a cabeça, tu não me amas. Vi-te todo dia triste, pensei que era a felicidade que te fazia sério, mas enganei-me. Não te enganaste, não, Carolina, era a tua felicidade que me entristecia. Pois então saibas que a minha felicidade está em te ver sorrir. Vamos, não me ames hoje menos do que me amavas há 2 meses. Há 2 momentos, Carolina, em que o amor é mais do que uma paixão, é uma loucura, é o momento em que se possui ou aquele em que se perde, o objeto que se ama. A menina corou e abaixou os olhos sobre o tapete.